Bem-vindos a mais um episódio. Estamos muito felizes de estar aqui no estúdio da Central das Escrituras, ter esse apoio desse canal tão maravilhoso. Sigam a Central das Escrituras não só no YouTube, mas também no Instagram. Eles sempre têm conteúdos maravilhosos. Eu tenho certeza que você vai sair muito inspirado todos os dias se você acessar o canal deles. E estamos com uma convidada aqui muito especial, porque ela não é só uma pessoa que nós conhecemos um dia desses e é isso, vamos chamar. Não, ela é uma amiga pessoal, ela faz parte da nossa vida, vocês vão entender um pouco do porquê disso. E é uma alegria muito grande te receber aqui, Lúcia. Eu que sou grata por estar aqui e por essa oportunidade. Muito bem-vinda, Lúcia. O nome dessa mulher linda, maravilhosa e elegante que chegou aqui, olha, toda no verdinho, até o anel verde, bolsinha verde, tá, amor? Lúcia Pires, ela é esposa, mãe e avó, e que vó, né? É uma avó maravilhosa, o neto, pelo menos esse que mora aqui, apaixonado por ela. Ela é hipnoterapeuta clínica, com especialização em PNL e neurociências e acupunturista. E como hobby, consultora Feng Shui. Nós vamos entender todos esses nomes aqui, desvendar todos esses mistérios. Vamos começar pelo maior mistério. O que é hipnoterapia? O que é hipnoterapia e o que é hipnose? O que é hipnose? Então, eu vou ficar lá assim e nunca mais volto? Não. Então vamos lá. Eu começo assim com palavras muito simples. A hipnose, ela é foco, concentração e imaginação, tá? Você não vai para lugar nenhum, você fica 100% presente. Você pode ou não fechar os olhos, geralmente a gente pede sim para fazer uma respiração, que é muito importante essa respiração. Vamos dizer assim, a respiração, vamos dizer que ela seja 80% ali do início, né, da hipnose. Então, ninguém vai para lugar nenhum, não vai voltar de lugar nenhum, porque uma vez que não vai, não precisa voltar, vai estar ali 100%, não vai comer cebola pensando que é maçã, nada disso vai acontecer. Tá? Então, a hipnose, ela é foco, concentração e imaginação. Muito bom. Ô, Lúcia, eu estava pensando aqui enquanto você falava, a Lúcia, ela é mãe de uma das nossas melhores amigas aqui, né? A Nathalie, que eu chamo ela de Nathalie. É Nathalie, mas eu brinco com ela que é a Nathalie, né? E eu lembro que a Nath falou algumas vezes de você para mim. Sim. E eu pensava assim, ai não é bom misturar as coisas, né? Gente conhecida e tal, será que dá certo com gente conhecida? E fomos vivendo a vida, né? Sim. E aí uma das minhas amigas falou pra mim assim, nossa, ela tá cuidando do meu filho, Andresa, meu filho tá outra pessoa, você precisa ver. E eu falei, nossa, será, né? Que coisa doida. E aí eu encontrei com o filho dela e eu vi ele outra pessoa. E eu falei, gente, que macumba é essa, cara? Que show da Xuxa é esse? Que a Lúcia tá fazendo por aí, né? E eu ouvi mais de uma pessoa falando de você e do processo que tinha passado com a hipnoterapia e da mudança de vida que tinha tido. Sim. E aquilo ali eu fui guardando no meu coração, fui guardando com muito amor no meu coração e falei, nossa, ela ainda é uma amiga, né? Poxa, mas será? Até que um dia a gente precisou. E nós conversamos com você e nós vimos uma mudança de vida em um dos nossos filhos, uma mudança assim que a gente já tinha ido no limite, todos os limites que a gente podia e parecia que subia 10 degraus, mas descia 11, negócio... E a hipnoterapia, eu sou uma testemunha, hipnose, eu sou uma testemunha hoje de que muda a vida de uma família. Ela não muda a vida do indivíduo só. Porque quando o indivíduo, ele muda, todo o ambiente ao redor dele muda. Então, a hipnoterapia, vamos lá, a hipnoterapia, né, é um tratamento através da hipnose, tá? Então, o que acontece? Eu tive pacientes aqui que vieram assim, os pais vieram totalmente sem nenhuma esperança. Porém, eu fiz um retiro aqui em Utah, e a mãe desse paciente, ela estava lá. E eu trabalhei no retiro tinha uma agenda lotada, todo o retiro. Eu não curti o retiro, assim, de participar, mas eu trabalhei muito. E aquilo foi muito maravilhoso para mim, eu agreguei muito conhecimento ali.
E o que aconteceu? Uma dessas mães, no retiro, eu atendi e ela falou, tinha certeza que eu tinha que estar aqui. Passado um tempo, ela veio conversar comigo. E o que aconteceu ali? Eles vieram totalmente sem esperança. E aí, eu comecei... Desculpa, você. Quando você fala sem esperança do quê? Por causa do relacionamento do casal, relacionamento com os filhos, o indivíduo sem esperança? O indivíduo, o filho que ela me trouxe, porque ela tem outros, e eu também cuidei de outros, tratei de outros, mas esse em especial, ele já estava com... Ele já não queria mais viver. Entendi. É essa a realidade. Gente, não existe outra realidade. Não querem mais viver. 18 anos. Nossa. Entendeu por quê? Namorada. E ela veio assim, os pais vieram, tal, assim, Lúcia, olha, é nossa única chance, a gente já não sabe mais o que fazer, nós já corremos demais e é isso. Conversamos, nesse dia ele estava lá, ele ouviu tudo e ele não queria ficar, ele queria marcar a consulta para sessão para um outro dia. Ela falou, Lúcia, eu tenho tempo, você tem? Nesse momento, ela realmente ignorou ele, né? Eu falei, sim, eu tenho, mas eu prefiro que ele responda, se ele quer ou não ficar. Aí ele falou, tudo bem, de uma forma ela conseguiu convencê-lo a ficar. Ele ficou, tal, foi embora. Gente, o que acontece? Ele não queria voltar mais. Por quê? Porque ele achou que a hipnose fosse apagar tudo que ele viveu com a namorada, que ele não gostaria de apagar. Olha só. Entendeu? Mas aí ele voltou, eu conversei e expliquei. A hipnose, ela não vai apagar. A hipnoterapia não vai apagar nada do que você viveu, bom ou ruim. O que vai acontecer é que aquilo que foi um trauma para você, você vai conseguir viver com isso. Ele não vai mais te cutucar. Sabe, quando sabe que você está conseguindo alguma coisa, pô, tô chegando lá, putz, não dá. O que acontece? Não foi a primeira vez que aconteceu aquilo. São ciclos que estão se repetindo. E o que acontece? Quando você faz a hipnose, você começa a quebrar esses ciclos, a quebrar esses padrões. Por isso é muito importante. Nesse caso, resumindo, eu falei com a mãe assim, ele tem 18, vai fazer 19. O auge dos 18 foi de muito sofrimento. Eu falei, aos 19 anos, daqui a pouco ele vai fazer 19 anos, espera uns dias, ele vai ser outra pessoa. Ela se apegou nisso. Eu tenho o depoimento dela no meu celular. Ela falou, Lúcia, essa foi a minha esperança. E eu sempre falei para ela, a hipnose mexeu. Não adianta. Fala, não, voltou para casa, parece que está pior, não adiantou. Não, a hipnose mexe, gente. E mexe fundo, porque vai onde ninguém consegue ir. Vai onde nenhuma terapia, todas as terapias têm resultados, todas as terapias são boas, estão aí porque são boas. Elas têm resultados. Mas a hipnose, ela vai onde ninguém consegue ir. Porque a maioria das terapias é aqui, no nível consciente, tá? Você vai ter que buscar lá dentro de você coisas para me apresentar. Mas nem sempre o seu subconsciente, a sua consciência vai encontrar o que está no subconsciente. E aí é onde entra a hipnose. Ela vai lá no seu subconsciente, onde nem você imagina, o que é que tem lá. Eu tô pronta, pode fazer comigo, amiga. Tá prontinha, porque quando vocês já estão hipnotizados, vocês sabem, né? Ah, é? Esse é um tipo de hipnose, vocês são hipnotizados. Eu nunca participei, deixa eu refazer a frase, eu não sei se conscientemente, se você está dizendo que eu estou na hipnose, né? Conscientemente participei de uma hipnose, então o grande objetivo, até para que as pessoas que estão nos assistindo aqui possam saber, basicamente é mito e realidade, não tem aquela questão do que vai comer a maçã pensando que é cebola, vice-versa. Isso. Você vai dentro do subconsciente da pessoa para ajudar naquele trauma ou naquela situação que foi vivida para poder acontecer o quê? Por que eu estou hipnotizada agora? Porque quando a gente está prestando muita atenção numa coisa, quando a gente está concentrado, a gente está no nível de hipnose. Se você está assistindo um filme, você sabe que o que tem ali no filme não é realidade, mas você se envolve, você chora, você vibra, certo? Você está hipnotizada, é um tipo de hipnose. Ô Lúcia, tu falando sobre isso, fica agora assim, conscientemente eu
nunca participei de um processo de hipnose, Sim, né? sim, Então, sim. mas eu vou num ponto da hipnose, vai dentro do meu subconsciente para tratar de algum trauma ou de alguma coisa que eu passei. Sim. Como é que isso funciona? Nós estamos lá numa sessão de hipnose, tá bom? Geralmente eu peço para as pessoas fecharem os olhos, como eu já falei, fazer a respiração e tal. E aí eu falo, Tiago, você já está totalmente relaxado. Aí eu falo, Tiago, primeiro, nós fizemos uma anamnese, fizemos uma ficha. Aí você vai me falar assim, Lúcia, olha, eu tive problema na minha infância, eu queria uma bola de futebol e meu pai me prometeu, não me deu, e eu lembro que minha mãe gritou comigo, e eu lembro que um amiguinho na escola, tal, tal. Tá bom, como que a gente chega aí, certo? Certo. Relaxou, estou falando já o físico, o momento da sessão. Fechou os olhos, relaxou, respirou, e aí agora eu vou... Tiago, por favor, traz para mim, traz para mim, deixa o seu subconsciente trazer tudo para mim. Lembra daquela bola que você falou para mim? Aí você começa a buscar. Então eu mesmo começo a ir lá dentro buscar. O seu subconsciente me traz essas informações, tá bom? Pode ser que você me falou sobre a bola, sobre o amiguinho na escola e sobre o grito da tua mãe. Provavelmente não venha. Você vai me trazer outras situações, entendeu? Talvez o que eu externei era aquilo que eu, na minha vida toda, eu guardei achando, talvez era um escudo, Isso. mas nunca te trouxe de fato o que era. Exatamente. Entendi. Tem coisinhas mais escondidas. O que acontece às vezes? Eu faço 3, 4 sessões, 6 sessões e dou um tempo. Aí às vezes eu dou uma consulta, outra sessão para o meu paciente, dali 3, 4 meses. Porque tem coisas que às vezes o subconsciente ainda está lá escondendo, entendeu? E eu quero saber se tem alguma coisa lá. É assim que funciona. É o próprio subconsciente. Por isso que muitas vezes eu falo, Tiago, não importa se aparecer uma madeira, não julgue. Não julgue. Juntos nós vamos construir o porquê dessa madeira estar aí. Que interessante, Lúcia. E pensando sobre isso, eu fico imaginando assim, no teu ambiente de trabalho, né? As pessoas que você atende, as pessoas que você conversa. Quando você olha hoje para, trazer talvez para as famílias, né? Quando você olha hoje para as famílias, o que é que você tem visto hoje nas famílias? Na questão das dificuldades, por exemplo, pensando nos pais, com os seus filhos, nos filhos, com os pais, relacionamento entre marido e mulher, enfim, no modo geral, quando você olha na família, o que é que você tem visto? Primeiro, ontem eu fiz até um post, fiz um reels sobre isso. Se você quer acabar, destruir a vida de um filho, já desde a infância, use violência. Violência com o filho e violência entre o casal. Quer destruir uma família, destruir um ser humano para o resto da vida, é isso. Claro, muitos sobrevivem, são pessoas excelentes, não é? Existem casos que família, um rouba, o outro droga, tal, mas um fez faculdade e está na vida fazendo sucesso, né? Então, claro, muitos sobrevivem, Tiago, que é normal, mas eles estão muito mais propensos a ter maiores traumas e não conseguir sair deles na fase adulta. Então vamos lá. Início da vida, tá? É o marido e a mulher. Também fiz um post sobre isso ontem, que com a mulher quando tem o filho, após o parto, ela tem 2 anos para ela se reequilibrar, para reequilibrar o cérebro, 2 anos para que os hormônios voltem ao normal, tá? E 2 anos para ela se perceber e sentir quem ela realmente é. E é nesses 2 anos que a maioria dos términos de casamento e relacionamento acontece nesses 2 anos. Pura impaciência. Por pura impaciência. Então, é aí que acontece toda a magia ou não. Se vocês como casal se unem, claro que vocês têm uma discussão, nada é perfeitinho, né? Nada é perfeitinho. Mas se ainda assim existe o amor, o respeito e o acolhimento, é isso que vocês vão passar para eles. E eles vão passar para os filhos deles. Mas se for com grito, com violência, com desprezo, sabe? Não fazer, sabe? Os adolescentes, por exemplo, tem que ter a chamada escuta ativa, sem julgamentos. Somente ouça e não julgue.
Isso é muito importante, desde criança. Peraí, amiga. Pergunte. Não, é porque tá tão interessante que eu tô... eu acho que eu quero quebrar em partes aqui. Quebre. Vamos voltar... Quebre porque eu sigo, você já percebeu? Não, e tá maravilhoso. Um trem que descarrilhado. Tá bom. Vamos voltar um pouquinho na violência. A gente tá falando de violência verbal e violência física. Sim. Então tá falando dos dois. Sim. O que me chama também a atenção é quando você fala sobre esse período de 2 anos. Esse período de 2 anos é para a mulher. Mas eu como marido, eu como pai, eu tenho um papel nisso. Sim, claro. Por pura impaciência, você termina o seu relacionamento com ela. Você entrou aí, entendeu? Claro, não são todos, você está aqui, né, Tiago? Mas isso precisa ser falado. Foi um dos vídeos que mais chamou a atenção. Sabe, muitas mulheres hoje, provavelmente, elas não estão tendo essa paciência por parte do cônjuge, por parte do marido. Porque o filho não é só dela. E acho que a nossa pior fase, você também deve Foi ter aí? passado por isso, quando as meninas eram pequenas. Pequenas. E os nossos filhos quando eram pequenos, né? Eu estava sempre muito cansada. Isso. Eu estava amamentando, aí eu tinha que fazer comida para um, ter a mamadeira para o outro, era uma loucura. Exatamente. Era um cansaço físico, era um esgotamento físico. E que muitas vezes eu só queria tomar banho sem ninguém bater na porta. Exatamente. Eu só Queria pensava ir ao banheiro, né? Sem ir ao ninguém bater na banheiro. porta. E você sabe que até hoje eu faço xixi de porta aberta? Sim. Eu tô com 20, a Bela tem 19, a Gica tem 17, o Gu tem 15. Há 15 anos. Tem 19 anos que eu faço xixi de porta aberta. Porque parece que na minha cabeça me hipnotiza, amiga, pra tirar isso aí. Alguém vem ao banheiro. Alguém vai chegar no banheiro. E às vezes eu tô lá fazendo até o número 2, a galera entra até hoje. Eu não é possível. Só que eu já tô tão nesse hábito. Enfim, mas nesses 2 anos, realmente, amiga, é um sacrifício, não é normal. Então, você passou por isso há menos tempo do que eu, então você sabe disso, né? Então é isso, Tiago. E, reforçando, ela não é sua mãe. Você não tem que chegar em casa e encontrar a casa organizada, o seu jantar pronto, a sua toalha no banheiro para você tomar banho. Ela é mãe dos seus filhos. Eu adoro. Vamos continuar, que essa parte eu gosto, eu sempre bato boca com a galera. Então essa agora vai dar... Ou a gente vai ser cancelado agora, ou vamos pra frente. Porque, olha só, essa é uma discussão longa, muito longa. O papel da mulher e o papel do homem, mas importante e necessário falar. Sim. E especialmente quando a gente tem filho pequeno. Sim. A gente já tá ali num corre danado com criança, aquela loucura. É a criança fazendo birra, chorando, é doente. Não é só coisa de... São coisas que acontecem do corpo mesmo, né? A criança ficou doente, a própria mãe ficou doente. E aí o cara chega em casa e fala, amor, não tem janta? Oi? Como assim não tem janta? Olha o caos que tá isso daqui. Porque ela ficou em casa, ela não fez nada, né? Não tem nada para ela fazer em casa. Nada, né? Não, ela ficou em casa. Ele sim saiu para a rua para trabalhar, não foi? Ele não foi buscar o sustento para casa. E ela tá fazendo o quê? Só cuidando de criança? Que quase não dá trabalho, né? Tranquilão. Não faz nada. Ela não tem nada para fazer. Você acha mesmo que ela tem que se preocupar em fazer teu jantar? Você acha mesmo que ela tem que preparar sua toalha? Não. Ela não é sua mãe. Ele está transferindo, tá? Quando ele saiu da casa dele, deixou a mãe dele lá. Então, ele se casou com a mulher dele, entendeu? E aí, muitos casamentos, quando chegam os primeiros filhos, termina, acaba, vira bagunça, falta de respeito. Aí vem as violências, entendeu? E as crianças não entendem. As crianças não entendem. E ele tem que amadurecer e saber que ela é mãe dos filhos dele e não dele. E facilitar também a vida, né? Eu acho que o casal pode facilitar. Chegou no sábado... Desculpa, existem exceções, né, gente? Claro, isso não é uma regra, mas é bom a gente falar a respeito, né? Acho que tem coisas que dá para facilitar. Eu tenho um tio, essa minha tia hoje é falecida, maravilhosa, mas eu tenho muitas lembranças de chegar na casa deles no final de semana, no sábado, e ele tá cozinhando com ela para o mês todo. Eles faziam a compra. Olha que incrível. E aí eles cozinhavam, deixavam já tudo congeladinho dentro dos potinhos. Então, com
podia acontecer assim, um dilúvio, ela pegava um negocinho dela lá e ela tinha comidinha para a família dela pro mês inteiro. Então, tem algumas facilidades que a mulher também pode ajustar junto com o marido. Sim, sim. Ó, eu não tenho condições de fazer comida todo dia, tá difícil eu até levantar, porque eu tô cansada, eu não consigo. Fisicamente eu não consigo. Vamos fazer isso? A gente compra, de vez em quando a gente compra o frango do mercado, né, do Costco, que custa $5. E a gente compra esse frango, não é o favorito da minha galera lá em casa. Não é o favorito, mas de vez em quando eu tô tão cansada que eu falo, gente, eu não quero fazer comida. Certo. Você vai lá e facilita. Também eu acho que tem que ter esse equilíbrio entre o casal para não ficar... O cara chega cansado do trabalho e também não tem comida. Peraí, vou fazer um omelete rapidinho, amor. Deixa preparado, pelo menos tempera a carne para mim. Tem uma comunicação bacana, né? Sim, claro, aí flui, mas ela não é obrigada a fazer. Né? Se existe essa parceria, é isso, o casamento é isso, gente, é a parceria. Eu só estava pensando aqui porque, voltando no tempo, a gente olhar aqui, eu acho que nós passamos por isso, vocês passaram por isso, eu acho que o pessoal que está nos assistindo também é a mesma coisa, talvez está no início do casamento. Então, é muita mudança, né? Sim, você sai da sua sim. casa, independente do ambiente familiar que você está, confortável ou não, feliz ou não, com briga ou não, e vai para uma nova casa. Sim, aí é a sua casa. A sua casa. Você está casado com uma esposa, não com a mãe. Exatamente. Aí aquele casal toma uma decisão maravilhosa de ter filhos. Primeiro ano de casamento, a esposa engravidou. Aí aquela mocinha, talvez de 19, 20, 22, sei lá quantos anos, começa a ver o seu corpo se transformar. E aí se olha no espelho já não está feliz. Não se reconhece mais. Não se reconhece. E tal, e vê isso. Aí a criança... Até então, 2 adultos, dorme, come a hora que quiser, faz o que quiser. Aí tem uma criança agora na casa. A criança agora tem um horário completamente diferente. Algumas crianças dormem cedo, outras crianças não dormem. A dinâmica do casal muda. Meu, é tantas variáveis que eu acho, de novo, voltar à tua frase desses 2 anos que a mulher tem essa coisa e eu me coloco no papel como parceiro de, peraí, eu tenho que te ajudar no processo. Sim. Mas a minha pergunta é, e se passa esses 2 anos, estamos usando 2 anos como tempo. Sim, isso é uma base, né? Se passa esses 2 anos e nada mudou. Hipnose. Aquela mulher não mudou. O cara, eu vou agora defender o lado masculino, certo? O cara... Merece. O cara, ele tá fazendo o papel dele, diz, pô, sou parceiro, eu tô junto, eu tô te ajudando, tô fazendo tudo que eu posso, eu vou para meus compromissos, volto, te ajudo. Faça o que tem que fazer, mas ela, de novo, a mulher, nesse caso, ela não conseguiu avançar nessa etapa. O que fazer? Conversar, comunicação. Simples assim? Simples assim, se comunique. O que ela precisa? Por que ela não avançou? O que ela não te falou? Mas ela tá dando sinais, Tiago. Ela com certeza ela tá dando sinais, assim como ele também tá dando sinais. Mas eu sou homem, eu sou lento. Sim, eu sim. não consigo perceber tão rápido. Na minha cabeça, pô, já, sinceramente, há 2 anos, a criança já está correndo, andando, está comendo até sozinho. Sim, e ela continua deitada, continua nessa... Comunicação, tem algo, ela está dando sinais. Tem algo ali. Comunicação. Tá? Não seria caso de, que na minha cabeça mais fácil é terceirizar o problema, né? Quando eu falo terceirizar o problema, eu pego minha esposa, leva ela para mim, leva para terapeuta lá, para psicólogo, mas que como seja. que você vai fazer isso sem que haja antes uma comunicação, um diálogo entre vocês? O que ela queira, né? Por que eu tô levando a minha esposa? Ela tem que saber por que eu tô orientando, né? Levando, né? Orientando a minha esposa a tomar esse caminho. Eu conheci tal terapia, o que você acha? Acho que pode ser legal. Você acha que é isso que você está precisando? Ou tem mais alguma coisa? Ou tem mais alguma coisa? Você quer conversar? Abordar. Legal. Se importar. Se importar é muito importante. E o caminho contrário? Ó, tô perguntador hoje. Pergunta. Nossa, gente, ele tá assim... Não, perguntador. Pergunte. E se o caminho é contrário? A mulher já está sofrendo. Já está passando pelos momentos difíceis. O cara não vale nada. O cara não apoia, o cara não está junto, o cara não é parceiro. Ela não vai conseguir comunicar, mas eu me acho muito bom, né? Sou muito bom, não preciso, você tem que resolver isso aí. Ela se afunda mais. O que ela pode fazer? Ela pode buscar terapia para ela. Vocês têm dentro da casa de vocês uma pessoa que passou por terapia.
houve alguma mudança ao redor? Completamente. A casa é outra, a dinâmica é outra. Ela pode buscar a terapia, entendeu? E vai tentando essa comunicação, com toda certeza. Olha, Tiago, por favor, eu estou tentando melhorar nisso e eu percebo isso em você. O que que você acha? Ela vai conversar com você. O que que você acha? Ah, não, eu sou tal, eu... Não, aí ela te fala, então tudo bem, eu entendo o seu momento, é cada um segundo segundo o seu momento, segundo sua própria evolução. Então, eu não estou conseguindo lidar mais com isso, então eu preciso buscar terapia. Você tem como ficar com as crianças? O que que você acha? O que que você pensa? Você concorda comigo? Sempre a comunicação, tá? É a chave, né? É a chave. De todas as coisas. Porque vocês sabiam que se as crianças estão doentes, não são eles que estão doentes? Se o seu filho está com febre, é a temperatura da casa que está com febre? Vocês é que estão adoecidos, não eles. Eles não adoecem. Eles vêm para esse mundo, vamos dizer assim, imunes a tudo. Eles adoecem porque vocês estão doentes. Eu fiz um vídeo essa semana, um filho, ele diz, mãe, eu não me permito ser feliz se você não é feliz. Eu não me autorizo a ser feliz, mãe, se você não é feliz. O que é que você está fazendo nesse casamento de faz de conta? Entendeu? Porque muitas vezes, na realidade, a verdade, né, a mãe não percebe. Porque não existe a comunicação. A mãe não percebe que está doente e que está adoecendo a família. O pai não percebe que está doente e que está adoecendo a família. Nossa, que profundo isso, né? Porque a gente, dos nossos filhos, quando eu tô doente, ela tá doente. Fisicamente mesmo, tudo que eu tenho, a gente sempre fala isso, né? É físico. Eu posso ter uma dor de cabeça, tá uma virose ali, de repente só ela pega. Mas ninguém pega. É porque eles vêm com a missão, eles vêm para esse mundo com a missão, isso segundo a constelação familiar, eles vêm com a missão de salvar o pai e a mãe, de salvar, de manter vocês dois em pé, juntos e em pé, e felizes. Uma vez que não dá, o que é que você está fazendo nesse casamento de faz de conta? Tanto você como ela. Maravilhoso. Entendeu? Você me falou sobre corpo, a mudança do corpo. Não tome banho com filhos, tá? Nós já passamos essa fase. A minha geração geralmente não tomou banho com filhos mesmo, eu só tive mulheres também no caso, mas não tome banho com filhos. Porque quando chegar na puberdade, você tomou banho com a sua filha, tá bom? Ela, quando chegar na puberdade, ela vai lembrar do teu corpo. E ela não vai querer aquele corpo para ela. Ela vai começar a se cortar. Ela não quer aquilo, ela não quer aquele corpo para ela. Porque é o corpo da mãe, a mãe já teve filhos, a mãe já está numa idade mais avançada que ela. Isso é normal. O nosso corpo não é mais o mesmo. Né? Por mais jovem que a gente tente se manter, por mais que a gente faça, nós não somos mais aquela mocinha que nós nos casamos aos 20, 19 anos. A sua menina de 12, de 13 anos já está indo na puberdade. Se ela começa a trazer para a lembrança muito o corpo que ela viu da mãe no banho, ela vai querer se cortar, porque ela não quer aquele corpo. Então, o que está me levando a pensar aqui, Lúcia, é assim, muitas das ações que a gente tem feito hoje têm um impacto futuro. Sim, e a gente Tiago. tem visto muitos pais, por exemplo, com as crianças pequenas que têm comportamento, vou dar um exemplo aqui, que briga com a esposa, que grita com a esposa, e a criança ali de 2 anos está com um carrinho, ou com a boneca, brincando, e você pensa assim, não, mas a criança não é a criança, nem percebe, nem entende. Mas tudo que nós estamos conversando, as pequenas ações, essa criança está absorvendo alguma coisa que lá na frente vai ter um efeito. Eu lembro agora falando contigo, eu lembro de um vídeo que era muito rápido assim a história, mas era basicamente um adulto e uma criança, representando o pai e o filho. Tudo que o pai fazia, a criança vinha atrás e imitava. E o vídeo era justamente mostrando todas as coisas ruins. Então tinha uma pessoa na rua, o pai chegou bem perto assim, gritou com a pessoa e veio a criança por trás e gritou com a pessoa. O pai chegou para a mãe, e aí você vê a cena do vídeo, ele fechando a mão assim para dar um murro na mãe, e a mãe toda protegida assim, e o filho veio atrás também com a mesma ação. Ou seja, uma criança com um cigarro, um pai com cigarro na boca, o filho também, enfim, repetindo as ações. O que a gente deve fazer nesses casos? Ou se na minha família tem uma situação dessa,
não é que já acabou. Peraí, o que é que eu preciso fazer hoje para ter uma mudança? Sim, sim, sim. Porque não adianta você falar para o seu filho que você é um bom pai, que você é um bom marido, um bom profissional. Não. Ele quer ver. É o exemplo. Tá bom? Primeiro o exemplo. Então, você pode falar que você é o que for, mas é o seu exemplo que ele está vendo e é o que ele vai levar para ele. Não adianta você falar, tá? E é isso que fique bem claro, né? Porque assim, eu fumo, mas o meu filho não vai fumar. Não sei, tá? Eu não sei. A probabilidade é que ele fume, porque é a sua atitude. Pensando assim, o que é que você tem visto no dia a dia? Porque o grande objetivo do nosso podcast hoje é aqueles que estão nos assistindo, talvez estejam passando por situações semelhantes. Sim. E estão vendo essa aqui como uma oportunidade de ganhar conhecimento, ganhar ideias, ganhar soluções para desafios que eles talvez guardam no seu íntimo. Entendi. Então, talvez olhar situações assim e dizer, peraí, se você está passando por isso, como você me falou, muitos dos problemas a comunicação resolve. Sim. O que seria mais algumas soluções? Então, eu volto a pegar firme aí na comunicação sempre, tá bom? Se você, por exemplo, exemplos, filho que fica muito dentro do quarto. Não é legal, gente, tá bom? Ali tem problema. Você pensa, e isso que você está falando, que às vezes acontece com os pais, é inconsciente. Os pais, pai nenhum, mãe nenhuma, quer machucar o seu filho. Quer que o seu filho saia batendo, esmurrando, fumando na rua. Nenhum pai, nenhuma mãe quer isso, gente. Entendeu? Mas inconscientemente, a atitude dos pais vai levar os filhos a isso. E aí você me pergunta o que fazer? Além da comunicação, tá? Vai ser sempre o respeito. Sempre. Tem sempre... Tiago, se você criou o seu filho com respeito e com amor, vai ter comunicação, entendeu? Por exemplo, você falou, mas as famílias estão vivendo isso. Eu volto a dizer, é comunicação. Como que você vai transformar essa situação se você não tomar uma posição, se você não se posicionar? Peraí, desculpa, gente, eu fiz tudo errado até aqui. Vem cá, eu aprendi isso, o que vocês acham? Vocês estão comigo nessa nova fase? Vocês vêm comigo? Sabe, não adianta. Eu ouvi a Lúcia falando lá no podcast. Mas já foi mesmo, dá tempo. Sempre dá. Sempre dá. Então, não é porque já está crescido ou porque vou ter filhos agora. Sempre dá tempo. Mesmo com a família toda crescida, fala, gente, olha, não é tarde, mas eu acabei de aprender isso, eu acabei de descobrir que é dessa forma que funciona e eu acho que se todos nós colocarmos isso aqui em prática, eu acho que muita coisa vai melhorar. Olha, você está vendo o seu irmãozinho menor? Ele vai passar por coisas que não vai passar por coisas ruins como vocês já passaram. Então vamos todos nós nos ajudarmos e colocar em prática. Sabe? Tudo é a partir da comunicação. E dá trabalho, né, Lúcia? Com certeza. Mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho, sim. Mas é possível. É possível. Ontem a Gica chegou no quarto, ela tá indo toda noite pro meu quarto agora. Tem sido muito legal, a gente tem conversado bastante. E ela sentou assim no pé da minha cama e eu tava assistindo. E eu tenho um dia sempre, tereré, aquela loucura. Quando eu paro, eu paro. E eu paro normalmente e fico ali assistindo. Às vezes eu não tô nem assistindo, eu tô na caixa do nada. E ela sentou bem no meio, eu falei, filha, bem no meio da TV, chega um pouquinho pra lá que eu tô assistindo. Ela falou, não, senão você não vai conseguir conversar comigo. E eu quero falar. Eu falei, tá bom, o que você quer falar? No primeiro momento, amiga, eu tava tão cansada, eu não queria mais conversar. Mas tá bom. Parei, ela não saiu do lugar, tá? Ela continuou sentada em frente à televisão. Aí conversou, falou. Ela não é de falar. Mais de um tempo pra cá, ela começou a falar, depois da terapia. E eu tenho que entender que ela mudou e que eu preciso respeitar e também mudar. Mesmo que seja um assunto que não me interessa. Que não é um assunto que eu falaria com o Tiago ou com uma amiga adulta. Mas é um assunto que pra ela é importante. E essa mudança de comportamento minha mudança de comportamento,
é tão importante quanto a mudança dela. Com toda certeza. E aí ela falou, tererê, tererê, falou. Tinha coisa ali que era nada com nada, amiga, pra mim. Sim. Mas pra ela era. Mas pra ela é importante. Mas pra ela era importante. E ela não saiu não, tá? Ela não saiu, ela ficou ali. Aí veio o Gustavo, conversou, dá trabalho. Às vezes você não quer. Às vezes você tá com preguiça de falar com uma criança de 4 anos que tá ali falando. Eu lembro que Tiago chegava em casa e eu falava assim... Ai, por favor, fala comigo, porque a conversa mais inteligente foi com a menina de 2 anos. Meu filho, eu preciso falar com um adulto. Porque eu já estava exausta. Você, agora, essa conversa sua e da Gica, de frente para a televisão, quando terminou a conversa, você não se sentiu bem? Totalmente. Tá vendo? É a comunicação. Totalmente. É a escuta ativa, sem julgamento. E é a comunicação, tudo é pela comunicação. Mas o meu filho... eu sempre gosto de trazer o contraponto, né? Mas Sim, o meu filho, ele não vem me procurar no meu quarto para conversar comigo. O meu filho, eu estou pensando hipoteticamente. O meu filho, como todo bom adolescente, e aí como foi seu dia? Bom. E o que você fez hoje? Nada. Você gostou? Não. Aí acabou, se fez naquele mundo do nada, aí você faz, tomar banho, não vou mais gastar meu tempo com ele não, e dou as costas. Joga na mão da louça. Não, calma, não é tudo. Mas é basicamente assim, de novo, se eu estou passando por situação como essa na minha casa... outras famílias passando. O que é que você tem visto, Lúcia? Ou o que é que você poderia compartilhar conosco? Tem muitos casos assim, tira esse adolescente do quarto, inclua ele. Faça a inclusão dele. Por uma bobeirinha. Ai, por favor, me ajuda porque eu não sei onde está o açúcar. Você viu onde sua mãe colocou açúcar? Eu estou precisando do açúcar, alguma coisa. Você sabe onde está? Ele vai sair do quarto, provavelmente ele vai procurar com você esse açúcar, ou que ali você já está fazendo uma inclusão. Sabe? Não é nada forçado. Hoje nós vamos ao futebol e você vai jogar futebol. Não, nada disso. É devagar. Vou tirar o seu videogame. Todos os dias um pouquinho. Tá bom? Todos os dias um pouco. E ele vai vindo mais. Aí ele vai parar de assistir TV, às vezes no quarto, vai vir assistir um pouco mais de TV na sala, vai vir para a mesa do jantar com vocês. O que tudo isso quer dizer? Comunicação. E é uma trabalheira, né? Porque às vezes eu tenho 3 adolescentes, né, amiga? A Bela tá saindo agora, mas ficamos por muito tempo com 3 adolescentes. É uma impaciência que a gente... fica de toda hora tomar uma pancada, né? E um mau humor, mau humor que parece que toda a casa tá naquele mau humor, né? Sim, mas isso faz parte dos hormônios, faz parte de tudo, né? Tem tudo... Eu demorei para entender que é um pedaço. E um dia eu tava muito desesperada, olha, um dos filhos aprontando pra caramba, e eu liguei para uma das minhas amigas mais velha, e eu falei assim, olha, eu não aguento mais, não, é sério, eu tô exausta. Quando fizer 18 anos eu não quero mais na minha casa. Gente, eu acho que quem é mãe de adolescente, pai de adolescente, vai me entender nesse momento. Sim. E aí eu falei assim, aí minha amiga falou assim pra mim, calma, faltam só 4 anos, vai passar. Nossa, eu queria assim me derreter de chorar, que eu falei, ai, vai passar mesmo. Vai passar. E vai passar. E vai doer. E vai doer. E é uma fase que parece que quando você tem criança pequena, é uma exaustão física. Sim. Que parece que seu corpo não vai suportar, e você vai. Sim. Quando chega na fase da criança, que já começa a fazer umas malcriaçõezinhas ali, começa a sair para estudar, e você... Ai, como é que o meu filho vai... Como é que eu vou viver sem meu filho? Como é que ele vai viver sem mim? E aí, quando chega na adolescência, você não tem mais controle desse problema, dessa situação, porque é fora de casa o problema. Não é dentro de casa. Não é dentro de casa. Dentro de casa é um mau humor, é uma cara feia, mas o problema está fora de casa. Como que os pais hoje podem fazer para minimizar esses problemas fora da casa? É a energia desse adolescente que vai atrair essas coisas para ele, tá? Esse adolescente, quando ele tem a base familiar, você vai falar, não, mas a gente não briga, esse monte de coisa, e já aconteceram coisas com a gente, ou com gente pessoas que a gente conhece, que o problema está fora de casa. Por quê?
porque eles não estão tendo aqui dentro o acolhimento e a base que eles precisam para dizer não aqui fora. Para aquilo passar para eles, pô, não vou me envolver com isso, isso não faz parte de mim. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero esse caminho aqui. Então é aqui, a base toda, como desde o início eu falo, a base toda está aqui desde a infância, tá? Então, aí tá, ele foi, ele se envolveu, os pais ficaram tristes, sofridos, porque os pais não querem aquele filho envolvido com aquelas coisas lá fora. Porque aquelas coisas lá fora está fazendo a família toda sofrer, o filho que está envolvido também sofre, gente. Porque eles sabem como que o pai criou, como que a mãe deu amor. Eles sabem, eles têm essa consciência. Mas ele que precisa tomar essa consciência, aí ele vai para a terapia. Quando ele vai para a terapia, ele provavelmente vai saber dizer não aqui fora. Mas eu escolho outro caminho agora. A partir de agora eu escolho outro caminho. Então é isso. Os pais... Todos nós tivemos falhas. Eu estou aqui como terapeuta, mas eu tive falhas. Eu não fui, e mãe e pai não precisam ser perfeitos. É um homem como qualquer outro e é uma mulher como qualquer outra. Só que eu também falhei. Então, eu não sou, ninguém é santo. Nós falhamos, porque a gente não vem, os nossos filhos, eles não vêm com manual. Deveria, né? Eles Seria não tão vêm. bom. A gente tem que descobrir todos os dias. Então é isso. Vocês estão certos da educação? Estamos. Falhamos? Falhamos. Lá fora, estão saindo para errar lá fora? Estão. Vamos conversar. Olha, gostaríamos que você fizesse uma terapia, porque isso não está legal, gente. Tudo bem? Não, tudo bem. Ou às vezes eles não aceitam também, tá? Às vezes eles não aceitam. Mas o amor é igual água mole e pedra dura. O amor, a inclusão, a escuta ativa, uma hora ela vai funcionar. Eu lembro de uma experiência que eu tive na minha adolescência. Lá vai eu me expor. Não precisa nem me expor, amor, nesse episódio. Eu mesmo, vai ser natural. Eu lembro eu comecei a dirigir muito cedo, né? Meus pais, até para a situação da família que a gente tinha minha avó que morava com a gente, tinha outra idosa. Então, era muito corrido para meu pai só. E aí ele ensinou para mim e para minha irmã a gente dirigir cedo, porque na cabeça assim, se alguma emergência acontecer com sua mãe, vocês pegam um carro e vão para o hospital. Tá aqui com sua avó e tudo isso. Então eu comecei a dirigir muito cedo, o que para mim foi muito bom. Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu ganhei essa habilidade, vamos chamar assim, eu também tive alguns momentos assim de fazer minhas besteiras com o carro. Sim, lógico, sim. como todo adolescente. Uhum. E eu lembro que eu fiz uma dessas besteiras e meu pai ficou sabendo e ele me chamou para conversar. Pensei, não, vou levar uma surra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Mas não foi o que ele fez. Ele te surpreendeu, né, Tiago? Muito. Quando ele chegou em casa, eu já estava assim, pensando, né, putz, o que é que eu vou fazer agora? Hoje eu vou morrer. Hoje eu morro, hoje eu vou chegar na escola amanhã como, sabe? Mas ele falou, vamos comprar pão comigo? Aí eu falei, não, ele falou, vamos comprar pão comigo. Você é obrigada. Aí eu falei, não quero não, mas vamos comprar pão. E a gente saiu. Você vai, lindo. Saiu da nossa casa e eu lembro que a gente morava lá em Recife, nossa casa era tipo um quarteirão até a padaria, uma quadra, né? Aí a gente tava já chegando na padaria e ele não falou nada, assim, aí como é que foi e tal. E ele não falou nada daquele assunto, daquele dia. Sim. Aí eu já chegando na padaria, eu disse, ponto, vai ser na volta, né? E aí ele falou, não, vamos nessa padaria não, vamos naquela lá da frente. Foi dar assim, umas 3 quadras para frente. E eu lembro que no caminho, Lúcia, foi uma conversa que eu te garanto, de 1 quadra. Ele só falou para mim assim, o que aconteceu hoje? E aí eu contei a história, ele perguntou, por que você fez isso? E aí eu dei uma justificativa qualquer, e eu lembro da frase dele, que ele falou assim, basicamente, Tiago, você não tem ideia do problema que você poderia ter causado para você, para mim, para sua família ou para qualquer pessoa envolvida. Não me bateu, não falou mais nada, ele meio que jogou assim na minha cabeça e entrou tão profundamente na minha cabeça, no meu coração, que eu falei, cara, nunca mais. Te hipnotizou. Deve ter sido. Nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais, porque eu me senti tão envergonhado daquilo,
E ele falou assim, aí eu até falei assim, na volta, depois de eu processando aquilo, né? Na volta eu falei assim, tá, mas eu perdi o carro. Ele falou, não, você não perdeu o carro. Você só sabe, agora você entende isso. Se você fizer de novo, aí vai ter outras consequências. Mas eu quero que você entenda isso. Foi interessante isso, não foi? Demais, porque você está me falando tanto sobre... Eu posso te jogar vários problemas aqui, sim, e você vai dizer, Tiago, comunicação. E eu agora, resgatando aqui essa experiência que eu tive com meu pai, foi uma comunicação excelente. E eu posso lembrar, amor, de muitas que nós tivemos com nossos filhos que, com certeza, não foi a minha violência, não foi minha agressão verbal, física, que ajudou a mudar. O efeito da mudança é muito maior quando entra no coração e na cabeça deles. Exatamente. E muitas vezes eu falei para o Tiago, não adianta mais, eu não sei mais o que fazer. Eu já bati, eu já botei de castigo, eu já tirei tudo. Só se eu tirar a vida, agora eu não sei mais o que fazer, Tiago. E todas as vezes que funcionou, normalmente foi porque Tiago foi conversar. E isso é uma coisa também muito poderosa. Sim. A voz do pai é uma voz poderosa. Do avô, se você não está casada, um homem, ele tem uma voz mais poderosa. Olha, o pai, como você falou do homem, o pai, eu já falei isso para você. O pai, ele define a sexualidade dos filhos. Como? Se ele trata bem a mulher, o filho diz, eu quero ser um homem igual a ele. Se você é um bom pai, ele vai ter você como um herói. Ele é o meu herói. E eu quero ser como ele. Ele, masculino, tá? A menina, se você trata bem a sua mulher, ela vai querer um homem, um namorado para a vida dela, igual você, entendeu? Então, muitas vezes, eu não vou entrar nesse assunto, porque é muito delicado esse assunto da sexualidade, mas é basicamente isso, tá? Que acontece. Eu tive uma paciente que eu falei para ela assim, seu pai e sua mãe te ensinou a dirigir dessa forma? Não. Aí eu falei assim, você sabia que você dirigindo dessa forma, não tendo uma direção defensiva, você pode machucar os seus pais, machucar você, e você é responsável pelas vidas que estão lá fora? Não, eu não tinha essa noção. Ah, você não tinha essa noção? Então, a partir de hoje, você vai ter essa noção. Porque além de machucar os seus pais, você vai se machucar, porque você é responsável pela dor deles, porque eles não te ensinaram isso. Você é responsável pela sua dor e pela sua vida, e por quem está fora do seu carro também. Então, a sua direção ela deve ser preventiva, você precisa ser prudente. Lúcia, o que é prudente? Aí eu discorri para ela o que era prudência. Ela, tá bom, então eu vou melhorar, eu vou melhorar. Você está sem carro? Eu estou sem carro. Falei assim, mas o seu carro vai voltar. Mas a partir do momento que você decidir ser uma motorista prudente, entendeu? É muito poderoso mesmo você ter boas conversas. Sim. Eu vim de uma família que minha mãe conversava muito comigo. Meu pai não conversava. Meu pai trabalhava, chegava em casa, ia assistir jornal, ia assistir TV, ia assistir jogo. Meu pai era esse tipo de pai. Ele não era um cara que conversava. Eu acho que é muito da geração, talvez, desses homens também, né? Sim. E minha mãe falava muito, minha mãe conversava muito com a gente. Mas a minha geração é uma geração que apanhou muito. A gente apanhava. Isso é violência, né, gente? Isso é violência. E quando eu entrei no casamento, eu bati nos meus filhos. E eu tenho muita vergonha disso, Lúcia. Muita vergonha. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma conferência da nossa igreja e um dos oradores, ele falou sobre não bater nos filhos. E meus filhos eram pequenos, eu já tinha os 3 e eu fiquei tão mal. Eu liguei para minha mãe e eu falei assim, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou assim para mim, filha, eu tenho orado tanto, porque eu acho que ela também tinha se arrependido do que ela tinha feito. Sim. Mas ela veio de uma geração que batia nos filhos, isso ficou em um resquício em mim, que eu achava que isso resolvia todos os problemas do mundo, porque o filho ficava ali coagido, né? Porque quando você faz isso, você coage o filho. Deixa acuado, ser acuado. E eu falei, nossa, quanto tempo que eu tô fazendo isso? Não era surra de deixar o menino sangrando, mas acontecia uma violência. Sim. E eu fiquei muito envergonhada. E aí eu percebi naquele momento que a minha mãe, ela não precisou dizer para mim que estava envergonhada.
Mas as orações dela era para que eu parasse porque ela também se sentia machucada por ter me machucado e machucado os meus irmãos. E eu tenho aprendido muito a controlar a minha língua. É um desafio nessa fase de adolescência. Acho que quem está ouvindo a gente vai ter empatia agora, mas é possível. É um dia após o outro. É possível, mas com muita conversa, com muita escuta ativa. Sem julgar. E isso é super complexo. Não é fácil, né? Não é fácil. O papel dos pais não é fácil, gente. Não é fácil. Eu entendo isso. Eu entendo que tudo recai em cima dos pais. Tudo. A responsabilidade, tudo cai em cima dos pais. A responsabilidade de criar, de educar, de alimentar, de vestir, de tudo, cai sobre os pais. Parir é a coisa mais fácil do mundo. Que a coisa mais difícil é educar. É o depois. É o educar. Quando eu cheguei aqui, você sabe quem foi me buscar no aeroporto a primeira vez, que a gente fez surpresa para a Nathalie e o Beto. Então, quando eu cheguei, quando eles nos viram chegando, indo na direção deles, o rapaz falou assim para mim: bem-vinda, mãe que não bate nas filhas. Isso ficou gravado na cabeça dele, entendeu? E eu realmente nunca bati nas minhas. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Claro, eu fiz outras coisas, entendeu? Eu errei em outras coisas, mas isso eu não fiz em nenhuma delas. Eu lembro, você falando isso, que isso perpetuou, né? Sim. Que a Nath, a sua filha, eu lembro que você não estava aqui ainda e o Nonô, ele batia nas crianças. Ele teve uma fase muito difícil. E eu lembro, desculpa, eu até me emociono falando disso, porque é uma virada de chave difícil. Sim, é difícil. E para quem fez. Sim. E no caso a Nath não tinha feito. E eu lembro que o Nonô batia e a Nath perdeu alguns amigos por causa de situações que aconteceram. E era muito desconfortável como amiga olhar aquilo, uma amiga que já bateu nos filhos, de falar: você tá certa, amiga. E muitas vezes eu falei: Nath, você tá certa, amiga, segura firme. E por dentro, assim, eu tava: nossa, cara, mas um tapinha dá uma ajudada, né? Minha sogra falava: um tapinha na hora certa, minha filha. Não vai na fazer hora mal. certa, Mas eu nunca segura, conseguia. vai segurar o Nonô para ele não fazer isso, né? E eu não tenho nenhuma recordação da Nath ou do Beto terem batido no Nonô. E hoje, essa semana eu falei com ela, né? Eu falei assim: Nath, eu queria te dar parabéns, porque foi aniversário dele, né? No final de semana. E ele fez 4 anos. É que ele é tão grande, né? Parece que tem 10. É o nonozão, né? É o nonozão. E eu falei pra ela, eu quero que você escute esse elogio, escute com muito carinho. Porque é um elogio muito sincero. Eu sei tudo que você passou para não corrigir com agressão seu filho. Eu vi, eu estive lá. Todo o tempo, eu nunca saí de lá. Eu estive lá como sua amiga. E no aniversário do Nonô, Nath, eu vi o Nonô pedindo pro pai se podia pegar o brigadeiro. Pai, eu posso pegar? Pai, eu posso fazer isso? Eu posso ter um brigadeiro? Eu posso ter, como ele fala, né? E aí eu vi essa mudança do Nonô e eu falei: nossa, foi um período curto. Foi curto, passou, gente. Foi curto, passou. Foi um ano e meio, não sei, talvez 2, vamos arredondar para 2 anos, que não foi fácil. Mas o resultado disso hoje, eu vi uma Nath muito feliz. Eu acho que parecia até ela estava orgulhosa dela, assim, sabe? E ela falando: não, você não pode fazer isso agora, Nonô, você precisa esperar. E ele: tá bom, mãe. Eu: o quê? O Nonô falou: tá bom, mãe, e ele não reagiu. Não reagiu. E os brinquedos, né, que ele queria, e eles falaram: não, nós já conversamos em casa, e ele não reage. E ele não reage. E ver esse processo todo, é óbvio que eu ainda passo por um processo de arrependimento do que eu fiz. Andresa, mas eu olho esse processo dela funcionando, dando certo. Sim. É muito lindo e me incomoda hoje. O Thiago, às vezes ele fala, né? Não, Andresa, mas às vezes um tapinha é necessário. E quantas vezes eu falei pra você, né, amor? Amor, a nossa geração tem um resquício disso daí. Essa geração é diferente e vai dar certo. Porque eu falei pra ele: você bate em mim? Não. Falei: eu bato em você? Não. Falei: por que eu tenho que bater numa criança desse tamanho? Hoje eu tenho consciência disso. Olha o tamanho dela, da mãozinha dela. Olha o tamanho da mãozinha dela. Isso é muito forte. É muito forte.
Posso falar uma coisa? Todas que as pode, coisas. que pode você, sei lá, de uma forma dar uma aliviada também. Você sabia que quando a sua mãe estava grávida de você, o seu, quando a sua avó estava grávida da sua mãe, os seus óvulos da Andresa já estavam na sua avó? Então é uma linhagem, tá? Os seus óvulos, Andresa, que veio não sei quantos mil anos depois, já estavam lá no útero, nos ovários da sua avó. Entendeu? Você já estava nos ovários da sua avó. Entende o que eu falo? Então existe uma linhagem aí, e o que que aconteceu? Quando você parou de fazer isso, você quebrou o padrão. A Gica, o Gu e A Bela. eles não vão bater nos filhos. Porque você quebrou um padrão. Você Como entendeu? você quebrou um padrão. Como eu quebrei um padrão. Porque eu tive, minha mãe era uma mulher problemática, o meu pai era um homem maravilhoso na minha visão, entendeu? Porque ele brigava com ela por minha causa. Você acha que isso é bacana para mim, lembrar disso hoje? Lógico que não, entendeu? Mas a minha mãe, pelos problemas dela, ela me espancou. A minha irmã, eu cheguei a buscar a minha irmã sozinha na casa, assim, abandonada. E eu e meu marido pegamos ela, levamos ela para a praia. Até hoje minha mãe não sabe que ela está com a gente. Mas, enfim, não é sobre isso que eu vim falar. E eu, quando eu me casei, eu falei, eu nunca vou colocar as mãos nas nossas filhas e nem você. Muito legal isso, essa quebra de ciclo, É uma quebra, né? É uma quebra. E é possível quebrar ainda. Sim, é possível. sim, Se você está fazendo alguma coisa que não tá legal, não tem nenhum problema. Pensa assim, eu fiz até aqui. A partir de agora, a partir de agora eu não faço mais. Não faço mais. Eu não sei se você sabe, eu acho que a gente não conversou. Talvez a gente conversou no domingo. Por isso que eu falei pro Thiago, só te cortando, dá tempo. A minha família comeu muito açúcar. Nós comíamos muito açúcar. Nós tínhamos uma vida financeira muito difícil e meu pai padeiro. Então, na nossa casa nunca faltava pão e açúcar. E nossa alimentação era baseada no açúcar. Sim. E a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, tem muito câncer. Minha mãe faleceu de câncer, minha avó, minha prima por parte de pai. Meu sobrinho, com 21, 22 anos, teve câncer. Então, a minha família ela vem de uma história de câncer há muitos anos. E o açúcar, ele faz, a gente sabe que ele vai fazer o câncer vir. As células cancerígenas, elas vão ficar mais fortes. Então, e eu sempre comi muito açúcar. E eu pensava assim, nossa, eu sei de tudo isso. Como é que eu não consigo deixar o açúcar? Como é que eu não consigo deixar o açúcar? Eu sei de todo esse problema na minha família. E isso martelava na minha cabeça quietinha ali, silenciosa. E dessa última vez que a gente foi ao Brasil, a Gica comeu muito, e o Gustavo e eu. Nós três comemos pra caramba. Quando a gente voltou, a Gica falou assim, mãe, ficamos 6 dias, Lúcia. Mãe, eu engordei 5 quilos em 6 dias. Mais de 1 quilo por dia? Mais de 1 quilo por dia. E eu olhei assim, eu falei, minha nossa, o que eu estou fazendo com a minha família? Eu preciso quebrar esse ciclo. E eu cheguei para Thiago e falei assim, amor, a partir de hoje eu não como mais açúcar. Eu, a louca do açúcar. Nunca mais foi a mesma. Brincadeira, tá bem melhor. Eu cortei o açúcar, que eu falei, eu tenho que fazer isso para eu poder ajudar os meus filhos, que já são viciados em açúcar. Exemplo, né? Eu preciso quebrar esse ciclo agora. Pararam de comer açúcar? Ainda não. Mas eu tô no 3º mês sem. Não é que eu nunca mais vou comer um brigadeiro na minha vida. Por enquanto, não. Por enquanto, eu não quero, eu não vou fazer. Mas esses dias a Gica falou assim, mãe, eu tenho as minhas metas de alimentação, mas tá muito difícil. Mas para ela verbalizar isso é porque ela tá vendo que as minhas metas de alimentação estão funcionando. Aí ela falou, eu preciso parar com o refrigerante, né? Eu falei que eu não ia tomar. Falei, filha, vamos combinar o seguinte, a gente não vai ingerir açúcar, bebida. Bebida a gente não vai beber. Agora, assim, um bolo, isso aí a gente vai administrar. Como? Não comprando mais para minha casa. Então, na minha casa não tem mais essas coisas. Tá sendo difícil, porque todos 3 ainda gostam muito e não tiveram esse nível de consciência ainda. Mas eu tenho na minha cabeça que eu preciso quebrar esse ciclo. Tá certo. A quebra de ciclos é muito compensador, sabia? Faz um bem danado, é ocitocina, né?
Dopamina. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando até do exemplo da Nath, né, tua filha, que a gente conhece, uma pessoa super querida, ela, o Beto, a família toda, mas uma decisão dela que não foi fácil em relação a não bater, como foi o que você contou do Nonô, por 2 anos, de novo, teve um tempo que não foi curto, foi um tempo, Sim. mas é um efeito que vai por uma geração. Exatamente, Tiago. Então a gente sofre para tomar algumas decisões e a gente sabe que aquilo é certo, a gente precisa segurar, porque o efeito vai ser muito maior. Por mais difícil que seja, mantenha firme a sua decisão, porque ela vai durar por muito mais tempo. E nossa, e quando você vê aquela coisa andando, você nem lembra mais a dificuldade que foi ter que segurar isso para que ela chegasse no nível que ela está hoje, entendeu? Acho que gratidão, né? Eu acho que eu consigo ver hoje gratidão. A Nath deve ser muito grata. E vendo de fora a situação ali, eu falei, nossa, me deu muita gratidão de ter participado daquilo, de ter visto choro. Eu vi muito choro dela. Eu vi ela sofrer, porque ela segurou aquilo ali com unhas e dentes e foi muito julgada. Eu fui uma das pessoas que, lá dentro de mim, eu só pensava, um tapinha, uma sacudida. Vai resolver. Vai resolver. Mas ela segurou firme na decisão, que era uma decisão correta, que era uma quebra de cultura. É uma cultura nossa do Brasil de bater nos filhos. Eu queria deixar uma pergunta para o próximo episódio já, porque infelizmente não vai dar tempo para a gente resolver isso aqui, porque a gente precisa encerrar. Mas, tirando a fase das crianças, o próximo episódio vai ser de adolescente para frente, certo? Sim, sim. Relacionamentos, Relacionamentos, tem muito. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui para a gente finalizar. Dessa geração mimimi que tanto se fala, que eu olho nossa geração, você pode olhar a sua geração, sim, olho os jovens hoje, olho meus adolescentes hoje, eu vejo muitas coisas muito boas, muito melhores que a gente, mas também outras coisas que, como diz a linguagem, com muito mimimi. Sim. Como trabalhar isso? Vamos deixar para o próximo episódio, porque não vai dar tempo. Mas essa é uma das perguntas. E, por favor, você que está nos acompanhando hoje, manda as perguntas. A Lúcia vai estar aqui para a gente interagir. Vamos fazer mais coisas do tipo. É isso aí. Lúcia, muito obrigada. Você tem um último conselho que você quer dar antes da gente encerrar esse, para a gente um dia gravar de novo? Sim. Eu agradeço, né? Agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui. E sim, tudo tem como a gente quebrar aquele padrão, para a gente ter e dar uma vida melhor para a nossa família, entendeu? Então é isso, eu insisto e venho falar da comunicação sempre, tá? Isso, tire o seu filho lá de dentro do quarto, inclua ele, converse mais, não seja muito invasivo, aos poucos, sabe? Com as doses homeopáticas que chama, né? Doses homeopáticas, exatamente assim. E você consegue trazer esse filho para o seu lado e você vai ver que vai dar certo sim. Eu garanto isso para você. E tá todo mundo aprendendo? Sim. Nem tudo está perdido? Não. É um dia após o outro, o filho aprende, o marido aprende, a mulher aprende, todo mundo aprende na casa, né? Exatamente. E quando vocês não conseguirem segurar, que vocês perceberem que essa situação aqui com esse filho está muito difícil, conversa sobre a terapia. Não descartem a terapia. Você viveu isso, você sabe que tem os seus efeitos. Totalmente. Seus benefícios e seus efeitos. Eu acho que terapia para mim é vida. Isso. É vida. Eu acho que todos deveríamos fazer terapia. Sim. Inclusive a Lúcia tem um Instagram, a gente vai colocar aqui, vocês vão poder acompanhar, para poder seguir. Ela tem feito vários vídeos muito legais sobre conselhos, tem sido muito bom. Obrigado, viu, Lúcia, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a vocês novamente e as pessoas que estão, né, que estão nos ouvindo agora e que vão nos assistir e nos ouvir mais lá na frente. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, que você é uma mulher que tem presença. Gratidão. Você não é só uma mulher, você chega, a gente é pequenininha, eu e Lúcia, né, Lúcia? É tudo que eu tô aqui de gente. Mas quando a Lúcia passou pelaquela porta ali, você tem uma presença boa. Obrigada. Uma presença gostosa que a gente, nossa, a Lúcia chegou.
E não é de nada de mal, é pelo lado bem mesmo. A gente sente um espírito muito bom em você, Lúcia. Eu entendi, obrigada mesmo. Obrigada por tudo que Gratidão. você fez e faz por nossa família. Obrigada pelo que você faz por outras famílias que estão passando por dificuldades. Sim. E não sabem o caminho, estão perdidos. Sim. E às vezes precisam só interromper algumas coisas e Isso, recomeçar. E recomeçar. Muito Exatamente. obrigada. Obrigada a Obrigada. todos vocês. Obrigada, tchau, Obrigada, tchau. até a próxima. Beijo.